Boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse ABC do sacramento, ou melhor, da liturgia sacramental. Ontem, o encontro passado, nós falamos sobre o sacramento do matrimônio. Há alguns dias atrás, nós começamos falando sobre o sacramento, desde os sacramentos da iniciação, os sacramentos da cura e da libertação, e agora entramos no encontro passado nos sacramentos do serviço. O primeiro aspecto do serviço que nós falamos foi o matrimônio, onde a pessoa, o casal, vai se colocar como construtores da família cristã. Hoje nós vamos falar sobre a ordem ou o sacerdócio, onde a pessoa do padre ou a pessoa do sacerdote se torna construtora do reino, também construtora da igreja. Então, a partir do aspecto sacerdotal, nós nos colocamos, então, nos despojamos do velho homem e nos colocamos aos pés de Jesus através do serviço na igreja. Ou seja, nós consagramos a toda a nossa vida, nossa mente, nosso corpo, nosso espírito a serviço da igreja. Mas vamos compreender por partes o sacramento. Vamos compreender então todo o ritual da nossa vivência dentro do sacerdócio. Primeiro, o sacerdote não se faz de um dia para a noite. O sacerdote, assim como aquele que quer fazer a primeira comunhão, deve fazer um processo de crescimento, o sacerdote tem que fazer a mesma coisa. Então, para que você se torne um sacerdote, você não basta querer ser sacerdote, você então tem que ser formado como sacerdote. Primeiro você vai ter que fazer o estudo de filosofia e teologia. A partir desse estudo de filosofia e teologia, você vai fazer um processo. Você vai entrar na primeira ação do sacerdócio, que é o diaconato. Partindo do diaconato, você vai ser ordenado diácono, e a partir do diaconato, então você vai se tornar sacerdote. Então, o primeiro elemento do sacerdócio é sempre o diaconato. E o que é o diácono? É aquele que vem servir o povo dentro da igreja. Partindo do diaconato, vem então o sacerdote, aquele que vai administrar, aquele que vai agir segundo a vontade de Deus dentro da comunidade, aquele que vai guiar o povo. Não é simplesmente servir, mas a função do sacerdócio é educar o povo para a fé. E se você continuar nos degraus do sacerdócio, você vai chegar ao episcopado. O episcopado é aquele que governa uma determinada igreja. Ou seja, nós vamos ter os três elementos: o serviço, vamos ter a educação e vamos ter o governo dentro do patamar do sacerdócio. A esse que vos fala é simplesmente sacerdote. Eu estou na segunda fase. Eu sou aquele que trabalha para a educação da fé do povo. Não só administro a igreja local, mas também vivencio a educação para o povo na fé do dia a dia. Já fui diácono e hoje atualmente sou sacerdote. Quem sabe um dia bispo, mas isso não está dentro da minha perspectiva isso aí. Primeiro eu quero ser sacerdote. Vamos então conhecer um pouco mais do ritual do sacerdócio. O sacerdócio começa simples. É todo o ritual da palavra, ou seja, todo o ritual da missa, e dentro desse ritual da missa, então se colocado alguns elementos importantes para se destacar o sacerdócio. Na primeira parte se começa com a introdução, com a entrada dos padres, com a entrada das pessoas, e lá no final, depois, antes do bispo entrar, entra-se então o padre que vai ser ordenado, ou seja, o pré-sacerdote que vai ser ordenado juntamente com a sua família.
A família vai estar com uma roupa específica, a túnica e a estola e a casula. Eles vão entrar com esse sinal do sacerdócio na mão e vão se colocar ali embaixo. Depois o neo-sacerdote vai se colocar junto com a família. Depois se vai dar início à celebração, o bispo vai lá dar início à celebração. Vão se fazer todo o ritual da primeira parte, o ritual da iniciação. Vão falar sobre o ato penitencial, vão falar sobre o glória, vão entrar na palavra de Deus. E daí depois da palavra de Deus, então se inicia então o ritual do sacerdócio. A primeira parte do ritual do sacerdote é então a despedida da família. Não que ele vai abandonar a família dele, mas daquele momento diante a família dele se torna mundial, ou seja, aonde está a igreja, ali tem a família do sacerdote. Aonde está o povo de Deus, ali está o povo do sacerdote. É ali naquele ambiente que se torna família. A família de sangue, mas a família de Deus, a família eclesial, também faz parte dessa grande família da igreja naquele momento. Então, se faz a vestição, se faz a despedida da família, o padre se veste, ou melhor, coloca a túnica, sobe até o altar e naquele momento ali, ele se prostra de frente com o bispo. E ali entre o sinal de colocar a mão entre as coxas dos joelhos do bispo, se está colocando a humildade. Ali o bispo vai ungir, mas antes dessa unção, o padre se deita na frente do bispo e ali o bispo se faz uma oração e nessa oração se coloca toda a pessoa, onde que eles vão conhecer os passos daquele sacerdote que está sendo ordenado. Antes dessa unção que eu falei para vocês, ao deitar, então se conta a história daquele que vai ser ungido, aquele que vai ser colocado como sacerdote daquele momento. Ali deitado, que representa a humildade do homem que se coloca a serviço da igreja, que se coloca como membro da igreja e como também instrumento da mão de Deus, colocado ali no chão. E ali, então, a partir daquele momento, ele se ajoelha na frente do bispo, o bispo unge a mão do sacerdote e coloca entre os joelhos dele e ali se profere uma oração de abandono, a oração de entrega-se à igreja. E ali naquele momento, então, o bispo, segurando as mãos dele entre os joelhos, coloca-se como pai, como aquele que assume a responsabilidade de educar aquele sacerdote para se tornar igreja e igreja santa de Deus. Daí logo após esse momento se amarra a mão do bispo, ou a mão do sacerdote, onde ele vai ficar de pé e a partir daquele momento ele vai, um dos sacerdotes mais velhos vai desamarrar a mão desse sacerdote, que vai estar ungido com o óleo do crisma, ungido com o óleo santo do Senhor. E a partir daquele momento, então, se deixa de ser simplesmente o Paulo, ou Pedro, ou João, ele se torna a igreja de Deus, através do enriquecimento do sacramento do sacerdócio. Então ele vai fazer a imposição das mãos sobre o povo. E a partir desse momento da imposição das mãos sobre o povo, aquele neo-sacerdote se torna sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a partir desse momento, então, se está constituído o sacerdócio. E como sinal de respeito ao sacerdócio, todos os sacerdotes
passam por ele, beijando a mão do sacerdote, mostrando que aquela mão consagrada vai ter o poder de consagrar, de purificar e de encaminhar o povo de Deus para a graça e para o amor de seus filhos. E daí depois daquele elemento, pode ser que o padre, o novo padre, o neo-sacerdote, vá passando pelo meio do povo, apresentando a mão, e ao retornar se fazem as preces em homenagem àquele sacerdote. E daí depois, então, se continua o ritual. A partir daquele momento, então, o sacerdote, o neo-sacerdote, deixa de ser um auxiliar do padre, do sacerdote, e se torna, então, portador e consagrador também da Eucaristia. Naquela mesma missa, ele vai se tornar, então, parte integrante da consagração do corpo de Cristo. Muitas vezes, em alguns aspectos, o bispo deixa esse local para consagrar e pede para o neo-sacerdote consagrar naquele momento o pão que vai se tornar corpo e sangue de Cristo. Outras vezes, o bispo simplesmente chama para ele chegar mais perto só, mas alguns bispos pedem para ele consagrar no lugar. Mas a partir daquele momento, a partir da unção das mãos, ele já se torna sacerdote. E a partir daquele momento, então, ele assume para si a responsabilidade de guiar a igreja também, de educar o povo para a fé, assim como eu estava dizendo antes. E se termina então a consagração, se termina com a entrega da comunhão, a celebração normal a partir daquele momento. Tudo que nós vimos até hoje, dos 7 sacramentos, até o momento agora, do último sacramento que é o sacerdócio, todos são 7 sacramentos. E os 7 sacramentos revelam para nós o plano da salvação. Somos convidados a ser povo de Deus, somos convidados a nos comprometer com Deus, somos convidados a levar cura e a libertação às pessoas, e somos convidados a servir o reino de Deus através dos 7 sacramentos. Por isso eu convido você, que ainda não fez nenhum desses 7 sacramentos, a chamar a Deus e se comprometer com Deus, na igreja e no mundo. Por isso que vocês, nesse momento, fiquem com a paz de Deus e que o Senhor abençoe vocês verdadeiramente, todos os momentos da sua vida. A paz e o amor de Deus para sempre em vossas vidas.